Então, pessoal, se tem algo que é bastante comum aí na comunidade gamer, a gente ouve falar muito sobre a relação, na verdade, custo-benefício, tá? Estamos aí já no final de 2020 e estamos completando aí por volta de um ano que houve, digamos assim, uma certa febre com relação a um processador em específico que prometia trazer exatamente essa relação custo-benefício, tá? Eu estou falando aí do famoso dragão chinês, né? Dos processadores Xeon ou Xeon da Intel, que a princípio seriam utilizados em servidores, mas depois de um certo tempo essas empresas detentoras desses processadores, né, que faziam a utilização desses processadores em seus servidores, faziam substituição, porque o processador ficou obsoleto, porque apresentou problema, mas simplesmente porque uma nova versão foi lançada e com um melhor desempenho, geralmente consumindo menos, enfim. E aí essas empresas retiravam esses processadores, faziam substituição e jogavam para o mercado informal, digamos assim, tá? E era bastante comum de encontrar esses processadores em sites famosos, como o AliExpress, Banggood, enfim. E o que eu quero trazer para vocês com relação a esse vídeo aqui? Eu quero passar a experiência de alguém que fez a aquisição de um processador desses, tá? Na verdade eu fiz a aquisição de um kit, de um E5-2650 versão 2, V2, de uma placa-mãe Creusly, uma X79 e de 32 GB de memória DDR3 a 1866 também da marca Creusly. Especificamente falando sobre esse modelo de processador, o 2650V2, ele é um 8/16, ou seja, ele possui 8 núcleos e 16 threads. Ele tem um clock base de 2600 MHz e um boost de 3300 MHz, sendo que esse boost ele é aplicado a somente um núcleo. Por padrão, se a gente for monitorar, você vai perceber aí que ele tem um clock praticamente fixo em 2993 MHz. E como que ele se comporta em aplicações, em games? Nós temos dois cenários aí nesse caso, tá? Em aplicações que demandam de muitos núcleos, por exemplo, para renderização, compactação, ele é um processador excelente, tá? Embora ele tenha um clock aí que para hoje, para os dias de hoje, é relativamente baixo, para esse tipo de aplicação não há problema nenhum. Ele, por ter 16 threads, ele vai se comportar muito bem. Com relação a games, nós temos aí mais uma subdivisão em outros dois cenários, tá? Ou seja, jogos mais antigos, que são CPU bounds, aqueles que gostam mais de clocks altos, por exemplo, vou exemplificar com o CSGO, com o GTA V, ele vai se comportar muito bem, tá? Você vai conseguir jogar perfeitamente esses jogos aí sem problema algum, mas pelo fato de que esses jogos gostam de clocks mais altos, o seu FPS aí não vai ficar tão alto assim. Não espere, por exemplo, aí que o CSGO você vai conseguir atingir aí 500 FPS, que você não vai conseguir, tá? Independente da placa de vídeo. Eu fiz alguns testes aqui, por exemplo, numa 1080 Ti, que é uma placa, embora 2020 ela é um pouco antiga, mas ela ainda tem um ótimo desempenho, e a gente não consegue um número de FPS muito alto aí, exatamente porque o clock desse processador é relativamente baixo, tá? Para jogos mais recentes, jogos que gostam de mais núcleos, vou dar um exemplo aí de Warzone, BF5, o Tomb Raider, esses jogos o desempenho é muito bom, tá? Se você monitorar aí, por exemplo, você vai ver que eles vão fazer uso de vários núcleos, em alguns casos até de todos os 16 núcleos, e isso acaba gerando um número de FPS aí bastante elevado. Alguns pontos importantes que a gente deve salientar aí seria com relação à importação, por exemplo. Se você compra alguma coisa lá no AliExpress, por exemplo, você já tem que ter em mente que, embora eles digam lá que você tem a garantia, se você precisar da garantia de fato, você vai ter problema, tá? Você pode abrir uma disputa, eventualmente você pode ganhar, você pode receber parte de devolução do seu dinheiro, como reembolso, ou até da totalidade, mas em alguns casos você pode ter problema, tá? E sempre existe a possibilidade, principalmente com relação à placa-mãe, de você ser taxado. Processador e memória eu duvido muito, tá? Eu não me lembro de algum caso que eu tenha ouvido alguém falar que foi taxado nesse tipo de kit, né? Ou seja, de processador ou de memória. Já em placa-mãe é bastante comum e isso pode elevar o custo, tá? Lá na época que eu comprei, o custo estava bastante favorável, o dólar estava baixo, a gente não estava nesse problema todo que a gente está enfrentando em 2020, então compensava fazer a aquisição. Hoje, com o dólar alto do jeito que está hoje, está por volta de 5,6, o dólar está custando mais ou menos R$ 5,60, então isso encarece demais esse kit, já não é tão compensador assim, tá? E com relação especificamente ao hardware, processador e memória, gente, eu acho muito difícil vocês terem um problema. Eventualmente uma memória pode até apresentar problema, mas é raro. Processador é muito difícil, você não ouve falar de processador que queimou. Agora a placa-mãe a gente tem que ficar atento, tá? Esse modelo específico da Creusly, por exemplo, a X79, eu comprei um modelo top de linha.
bastante recursos, ela tem 3 PCI Express, tem bastante USB, tem bastante entrada SATA, são 7.1 canais de áudio, então é uma placa bastante boa, com uma construção bastante de aparência muito boa, digamos assim. O ponto fraco dela, do meu ponto de vista, é com relação ao VRM, tá? Provavelmente para baratear custos aí, o pessoal utilizou aí um VRM que é composto, as fases são compostas basicamente de um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa. Isso acaba gerando um pouco de aquecimento, tá? Quando eu deixava com a molecada jogando lá, depois de algumas horas de jogo, 5, 6 horas de jogos, você põe a mão na parte traseira do computador e você sentia o calor, estava bastante quente ali, então o VRM estava aquecendo demais. Embora esse processador ele não seja tão exigente com relação ao VRM, ele tem um TDP de 95 watts, que não é nada absurdo, tá? É alto para os dias de hoje, mas não é nada absurdo, mas isso fazia com que o VRM aquecesse bastante. Então, qual que foi a solução que eu adotei? Eu utilizei fãs, que normalmente o pessoal usa em exaustão, para fazer exaustão, né? Tirar o ar quente dentro do gabinete. Eu usei sugando o ar de fora para dentro do gabinete, jogando na parte de cima ali do gabinete, jogando exatamente de cima do VRM. Isso resolveu em definitivo o problema, tá? Não aqueceu mais e ficou muito bom, na verdade. Pensando em um paralelo com outro kit para os dias de hoje, né, mais recentes, digamos assim, embora aí já tenham seus 2 anos de uso, eu vou fazer um comparativo aí com um Ryzen 7 2700, que tem o mesmo número de núcleos, o mesmo número de threads. Ele tem um clock base 3.2, que é um pouquinho mais alto que do Xeon, e tem um clock boost de até 4.1. Embora esse processador, gente, ele não chega, ele vai dar picos de 4.1, tá? Mas raramente ele vai se manter aliás, ele não vai se manter nesse clock, tá? Se você for monitorar ele em jogos, por exemplo, ele vai ficar sempre aí a mais ou menos 3.4 GHz, que é alguma coisa bastante próximo do Xeon. Então acho que é um bom parâmetro para a gente fazer a comparação. Nesse caso específico aí, a gente vai fazer uma comparação com 2700, com 16 GB de memória RAM. Vou deixar em estoque, tá? E vamos ver qual que vai ser o desempenho dele aí, fazendo a comparação entre esses dois kits aí. O Xeon um pouco mais antigo e esse kit Ryzen aí, que é um pouco mais recente.